Criado pelo governo federal em 2011, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, tem como objetivo tornar a educação técnica mais acessível e ainda suprir a demanda por profissionais no mercado de trabalho. Nossa convidada deste Cidadania é Eline Nascimento, secretária de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Olá, Eline, seja bem-vinda ao Cidadania. É um prazer, Roberta, estar aqui. Um dos objetivos do PRONATEC é melhorar o ensino médio, né? De que forma isso está sendo feito? Bom, na verdade, o PRONATEC ele é um programa que visa estimular o ensino técnico. E como o novo ensino médio ele passa a ter um itinerário técnico como opção para o jovem, ele vem também a estimular esse jovem a buscar a formação técnica como uma opção de carreira. E a gente tem uma experiência em diversos países que investiram no ensino técnico e hoje eles têm um lugar diferenciado, tanto no desenvolvimento econômico e social, quanto na empregabilidade, principalmente para os jovens, que são bastante afetados quando há qualquer baixa de economia, né, qualquer crise econômica. Mas então isso mudou agora com o novo ensino médio, que o PRONATEC é anterior, né? Assim, mudou um pouco o direcionamento, a forma como está sendo encaminhado? Nós estamos fazendo algumas mudanças. A gente lançou no final do ano passado uma ação chamada Mediotech, que visa estimular os alunos que estão na rede estadual, cursando o ensino médio, a procurar a carreira técnica. Hoje no Brasil, só 8% dos jovens que fazem o ensino médio também fazem um técnico. E apenas 18% que terminam o ensino médio vão para o nível superior, para a carreira de nível superior. Então, o que a gente espera é que a ação estimule o jovem a procurar mais o curso técnico e se forme numa área de interesse e que ele possa construir um projeto de carreira a partir daí. E aí, essa ação ela tem com essa finalidade de aumentar o número de jovens ingressantes na área técnica. E com relação a essa parte de atender a demanda do mercado, como é que vocês fazem um levantamento para ver quais são os técnicos que estão sendo mais necessários? Como que isso é feito? Fazemos. A gente faz dois levantamentos básicos. Os ministérios são demandantes, né? E algumas secretarias de Estado também são demandantes. Então, os ministérios fazem, dentro da sua área de atuação, um levantamento de onde tem demanda do mundo do trabalho e emprego, para que a gente possa mapear quais são os cursos que estão sendo mais necessários em determinadas regiões e, a partir daí, pactuar a vaga com as redes que ofertam os cursos. Tanto pode ser o curso técnico, como também pode ser um curso de formação inicial e continuada, que é um curso de menor duração e que o profissional, a pessoa que faz o curso, não precisa necessariamente ter o ensino médio. Às vezes as pessoas têm ensino fundamental e podem fazer a formação de qualificação profissional. Ou até um profissional que já está no mercado de trabalho e gostaria de se atualizar, ele também pode fazer uma formação inicial e continuada no sentido de atualização profissional. Então, a gente tem vários espectros aí da formação. E essa adaptação por região, assim, quais são? Então, as demandas são diferentes conforme a região? São bastante diferentes. A demanda ela vai estar atrelada à dinâmica econômica local. Então, é importante que os cursos que nós estejamos ofertando, eles tenham relação com o que está acontecendo naquela área, naquele município ou na região daquele município, que gere a dinâmica tanto de empregabilidade como de novos negócios, empreendedorismo e a criação até de pequenas empresas. Porque muitas vezes o aluno ele se qualifica e ele pode ser um novo empreendedor. Não só empregado de uma empresa ou de uma organização, mas ele também empreender. E além de atender essa demanda, os cursos também eles já encaminham para a pessoa já saber se inserir no mercado? Já existem instituições que estão fazendo isso. Nem todas fazem, mas muitas instituições que ofertam já têm um setor específico de encaminhamento para o estágio, por exemplo, e oportunidades de emprego. Então, aquelas instituições que já estruturaram esse tipo de serviço, elas têm uma vantagem muito grande, porque o aluno ele vai muito mais orientado e preparado e consegue fazer a ponte, porque às vezes o aluno ele tem a formação, mas ele não tem o caminho, ele não tem a facilidade de ingressar no mundo do trabalho. Então, a instituição de ensino que tem esse serviço de oferta, ele tem um resultado muito melhor de inserção.
E quais são as instituições com as quais o Pronatec trabalha? O espectro da educação profissional é muito vasto, né, grande. Então, hoje nós trabalhamos com a Rede Federal de Ensino, que inclui os institutos federais, os Cefetes e o Colégio Pedro II. Nós trabalhamos com todo o Sistema Nacional de Aprendizagem, Senai, Senac, Senar, Senat, né? Eles são ofertantes de qualificação profissional também. Trabalhamos com as redes estaduais de ensino técnico e com algumas autarquias municipais, além de escolas privadas de educação técnica que estão previamente cadastradas já no programa, elas se habilitam e com essa habilitação elas podem também ofertar dentro do Pronatec. E como funciona, assim, por exemplo, no caso de instituições que são pagas, mas através do Pronatec o aluno também pode cursar nessas mesmas instituições sem precisar pagar? Sim, uma coisa que é importante dizer é que no Pronatec o aluno não tem que pagar nada. O governo está financiando algumas vagas, né, e com isso a gente possibilita o aluno escolher uma instituição mais próxima até da sua escola regular ou do seu ambiente de trabalho ou da sua casa. Então, a grande oferta de redes diferenciadas é importante também, porque em algumas regiões a gente só tem um desses ofertantes, né? Então, é importante que a gente tenha esse mapa de ofertantes mais diverso possível, para poder dar mais possibilidade de que o aluno escolha aquela instituição que melhor atender ao seu projeto e à sua possibilidade de futuro. Mas e qualquer aluno pode se candidatar ou tem que ser um aluno da rede pública? Para o Pronatec, o público-alvo são os alunos dos programas de transferência de renda. Né? Então, esses são o nosso público-alvo do Pronatec. Para a educação profissional, qualquer aluno pode se candidatar. Se ele quiser fazer um curso, em algumas instituições ele irá pagar, ou ele irá se candidatar e fazer uma seleção para uma instituição pública, por exemplo, estadual ou federal. Mas dentro do programa ele precisa ter alguns critérios, como a questão da transferência de renda, em alguns casos específicos, algumas modalidades. Tem faixa etárias, por exemplo, a gente tem também o programa de qualificação para jovens e adultos, que é o ProEja, então existe uma faixa etária mínima, ele tem que ser maior de idade para fazer, tem que estar deslocado, a relação idade, escolaridade tem que estar, não pode estar a melhor relação, tem que ser uma relação que ele já perdeu um tempo de estudo, ele está voltando, então tem alguns critérios para cada tipo de ação que a gente faz. E é importante que a população ela entre em contato com, por exemplo, com o site, ela entre no site do Ministério da Educação e lá no Pronatec tem as regras, tem todas as informações para que eles possam ver como eles melhor se enquadram dentro do programa. E aí, atendendo esses critérios, tem algum outro tipo de seleção, notas no boletim, alguma coisa? No caso, não tem seleção de notas. No caso do Pronatec, cada instituição faz a sua seleção, os estados fazem a sua seleção. Por exemplo, no Mediotec, cada estado fez um processo de seleção diferenciado. Ele pegou os critérios básicos do público-alvo e, a partir daí, alguns fizeram sorteio, alguns fizeram uma seleção prévia mínima e depois um sorteio. Então, cada estado vai agir de uma maneira que achar mais adequada. Agora, ele precisa seguir as regras básicas do programa que estão estabelecidas numa portaria que diz qual é a execução do programa. Dentro do novo ensino médio, para todas as escolas vão ter que prever essa possibilidade de ensino técnico, né? O Mediotec também faz parte disso? Como é que fica essa relação? Na verdade, o Mediotec ele é uma forma da gente divulgar o ensino técnico e estimular o aluno que não estava pensando na carreira. Na reforma, nem todas as escolas terão itinerário técnico. Então, a gente vai precisar estabelecer uma arquitetura de como que vai ser essa transferência de um aluno para uma escola. Por exemplo, ele faz o ensino médio na rede pública estadual e vai fazer o técnico numa outra escola próxima, né, ou na mesma região, para que ele possa complementar o itinerário. Então, essa estrutura ainda está sendo desenhada e pode ter acordos de cooperação, convênio. E existem também escolas hoje que já fazem o ensino integrado. Por exemplo, se você for para um Instituto Federal, o aluno, quando é selecionado no ensino médio, ele faz o médio e o técnico na mesma escola. Então, as escolas que já têm ensino técnico, elas têm essa opção também do aluno não precisar se deslocar entre uma escola e outra. E os cursos, eles sempre são, assim, junto com o ano letivo, o ano escolar, ou tem também cursos que podem ser em outros momentos?
Como que funciona? Os cursos técnicos, usualmente, eles seguem o calendário escolar da educação básica, por exemplo, semestral, de agosto a dezembro, de fevereiro a junho, tem essa lógica. Os cursos de qualificação profissional, como eles são de menor duração, existem vários momentos de entrada do aluno no curso. Então, ele pode entrar em setembro, fazer um curso de 160 horas, depois em novembro, e isso tem um ciclo de pactuação das vagas entre o Ministério e as redes que ofertam, e elas vão executando esses cursos, então não tem assim um período exatamente igual ao do ensino regular. E existe também a previsão, a possibilidade de ensino à distância. Como é que isso está sendo feito? Sim, a educação à distância, ela é feita toda dentro da rede pública. Nós temos hoje vários polos de educação à distância espalhados nos estados, ligados tanto aos estados e municípios, como também à rede federal de ensino. Então, o aluno, ele faz o mesmo processo, só que ele vai se candidatar para um curso de educação à distância. E aí, lá, ele tem os professores que são orientadores, facilitadores do processo de aprendizagem, e eles têm toda a prática de formação como um curso presencial. Eles terão a mesma qualificação. E essa qualificação, ela também é regulamentada. Ele tem que ter uma carga horária mínima de atividade presencial. Por exemplo, um laboratório, ele vai ir ao laboratório e a própria instituição facilita o processo de inserção desse aluno na aula presencial. E isso é usado mais, por exemplo, se não tem o curso que aquele aluno gostaria de fazer, não tem presencial na região dele, aí ele pode fazer à distância? Pode fazer nos polos de educação à distância. E aí ele só vai ter que se deslocar em determinado momento e a gente tem uma forma de fazer isso sem ser diariamente, que seria muito mais difícil para ele, às vezes, se deslocar 60, 70 quilômetros para fazer uma aula prática. Então, a gente faz a educação à distância dentro de uma modelagem específica e quando ele for precisar de um laboratório, aí tem uns períodos onde a gente faz as atividades e permite a ele que curse, né, mesmo quando a região dele não tem uma grande instituição com todos os laboratórios montados. A meta era que até 2018 fossem oferecidos 12 milhões de vagas. Uhum. Isso vai ser atingido? Está nesse caminho? O programa ele tem um financiamento que depende de orçamento, né? Então, é importante dizer que a situação econômica do país, ela influencia em como a gente pode financiar ou não. Então, necessariamente, não vamos trabalhar com esse quantitativo de números, de alunos. Mas a gente está trabalhando com uma qualificação melhor da demanda, por exemplo. Eu posso ofertar 1 milhão de vagas, mas será que essas vagas que eu estou ofertando são exatamente aquilo que vai depois possibilitar o aluno ser inserido no mundo do trabalho? Então, é importante, porque é muito frustrante para o aluno fazer um curso e depois ele não aplicar aquilo que ele aprendeu. Então, para a gente hoje, a valorização que a gente está dando é a possibilidade de fazer o link entre o emprego e o empreendedorismo e o curso, para que ele saia formado dentro de uma dinâmica que permita a ele se inserir e utilizar aquele conhecimento que ele adquiriu. E vocês têm um levantamento, vocês acompanham quantos ex-alunos conseguem realmente se inserir no mercado de trabalho? A gente já está com um estudo feito, vamos ter agora uma primeira avaliação desses primeiros anos do programa no sentido da inserção. Estamos fazendo esses cruzamentos de informação. A ideia é que a gente possa fazer esse acompanhamento com prazos mais curtos, né? E aí, através de cruzamento de dados, a gente ter a informação mais precisa. O programa, é importante dizer, ele passou por várias etapas. Ele teve o lançamento em 2010, com a execução iniciando em 2011, e teve remodelagem na sua forma de execução em 2013, na metodologia. E então a gente está agora em um momento de aprimoramento do programa, de fazer com que ele seja mais monitorado e a gente tenha exatamente esse estudo de relação, de efetividade do programa. Então esse é o momento atual dele, inclusive ele foi escolhido agora pela Comissão de Educação do Congresso, né, do Senado, ele foi escolhido como o programa para ser avaliado. Então a gente está exatamente no momento de ebulição dessas avaliações, né, de fechamento de algumas avaliações para poder estabelecer a política daqui em diante.
E qual é a metodologia que você até falou que foi revista? Vocês seguem alguma linha teórica? Tem exemplos internacionais? Como ela foi elaborada? Bom, cada público específico ele tem uma forma da gente atuar. O público de educação de jovens e adultos ele tem uma metodologia baseada em conceitos pedagógicos, metodológicos. Existe também público de idade regular de ensino médio, existe público de adulto. Nós temos o Pronatec Campo, que atende a população do campo. Então, cada programa, cada ação dessa dentro do Pronatec, cada modalidade dessa, ela tem uma forma de ser executada. Né? Então, a gente não existe um Pronatec, existem vários Pronatecs dentro dele. E aí, ele tem um foco exatamente em quem é o público atendido. Então, essa eu acho que é a informação é importante, porque quando a gente fala Pronatec, normalmente se fala de uma maneira mais genérica e a gente tem especificidade para cada público. A gente ouve muito que o mundo está mudando, as profissões estão mudando muito, existem prognósticos, né, que muitas das profissões que a gente conhece hoje vão deixar de existir muito rapidamente. Vocês também estão levando isso em conta? Estamos levando em conta, a gente tem feito discussões a respeito dessas mudanças. Em relação às referências mundiais também, nós estamos com um programa de qualificação da rede federal, que é a rede própria do governo federal, que está ligada ao MEC, e a gente tem feito investimento em qualificação tanto de professores como gestores da rede e estamos pegando exatamente as principais referências mundiais para a gente pensar como é que a gente vai desenvolver a educação profissional e tecnológica no Brasil nos próximos anos. Então, estamos exatamente nesse momento de trabalho de pegar o benchmarking e fazer essa remodelagem no sentido de estar mais próximo a essa dinâmica e ver os casos de sucesso. Agora, nós já temos hoje casos de sucesso também, né, dentro da execução. Pessoas que entraram dentro da educação profissional e tecnológica e conseguiram construir uma carreira, estarem realizadas e muitos, inclusive, tem alguns, inclusive, que voltam e são professores da nossa rede de ensino. Se identificam tanto com a educação técnica e tecnológica que terminam voltando para ensinar os alunos que estão vindo. Querem dar um pouco de volta, né? Um pouco de volta, isso acontece muito também. E como as escolas que querem participar, como elas podem, o que elas precisam para se cadastrar, fazer parte? Bom, as escolas, hoje nós temos já uma rede estruturada. Hoje quem pode fazer a demanda de novas habilitações são as escolas privadas, né? As escolas públicas elas já estão dentro do sistema, o sistema também já está dentro do sistema, as estaduais já estão. Já estão automaticamente todas? Elas já estão parte. Incorporadas, né? Como rede, já estão incorporadas. Agora, as escolas privadas, elas passam por um processo dentro do próprio Estado. Elas têm que submeter a sua aprovação ao Conselho Estadual da Educação, então elas têm uma série de critérios. Tem que ter um tempo de execução de cursos técnicos já comprovada, número de alunos formados, quantitativo de alunos já ingressos para poder elas se habilitarem a fazer parte do programa. Então, elas têm que seguir aquele passo a passo das regras para poder pedir habilitação. Uma vez elas atendendo os requisitos básicos, elas fazem a solicitação no sistema, elas se cadastram no sistema e aí a gente faz o processo de habilitação, que hoje inclui avaliar, inclusive, a infraestrutura da escola, o que ela tem de oferta, número de professores dedicados exclusivamente à escola, tempo do quadro da escola. Então, tem uma série de critérios que são avaliados à medida que elas se cadastram para poder participar do programa. E aí essas escolas, as privadas, inclusive, elas recebem também um repasse de recursos federais através do Pronatec? Recebem, são abertos editais, né? A forma de repasse para o ente público é diferente do ente privado. No caso do ente privado, elas uma vez habilitadas, a gente sempre, quando vai fazer a oferta abrindo para a rede privada, a gente lança um edital com algumas regras, dizendo quais são as normas, inclusive isso aconteceu agora para a Mediatek, quais são os cursos que nós queremos, em que cidade, com a quantidade de matrículas. E aí ela participa de um processo de seleção via edital. Com relação às escolas públicas, porque tem as federais, mas também tem as estaduais e municipais, aí, assim, essa forma de repasse, os recursos que elas recebem são diferentes? Elas recebem inicialmente o orçamento, né? Depois que é feita a pactuação das vagas, porque tem todo um processo onde elas dizem, eu tenho interesse de me candidatar àquelas vagas que estão abertas. Então, elas pactuam quais são as vagas que elas vão ofertar e depois a gente faz a homologação disso.
E aí, uma vez homologada, elas passam a executar. Tem todo um plano de trabalho que é apresentado, né, e elas passam a executar as vagas, mas como entes públicos nós passamos o orçamento e o financeiro é passado para que elas executem e depois elas têm que prestar conta daquilo que elas executaram. Se houver algum saldo, elas têm que repactuar conosco quais serão as próximas ofertas, porque às vezes a gente tem uma quantidade de vagas e nem sempre a gente tem, os alunos se matriculam, confirmam a matrícula. Às vezes o aluno vai, faz uma inscrição e não confirma a matrícula. Nas escolas privadas não, a gente só repassa o recurso quando elas comprovam a frequência do aluno. E no caso, por exemplo, de alunos que moram longe, querem fazer um curso, mas né, só tem uma escola disponível distante, tem auxílio também para transporte, alimentação? Tem dentro do recurso que é repassado dentro do Pronatec, a gente tem assistência estudantil, que ela é para cobrir a alimentação e transporte dos alunos. Então, está previsto na própria execução do programa que uma parte do recurso esteja ali embutida a assistência estudantil. Mas isso é geral para todos ou só para quem precisar e pleitear? Ele tem que se candidatar. A instituição ela faz uma seleção do aluno com a necessidade de assistência estudantil. E qual é o valor? Depende da instituição? Depende. A gente estabelece um valor mínimo, mas a gente depende da instituição e da região. A gente não tem como determinar um valor, porque, por exemplo, um aluno que se desloca no interior do Amazonas tem um custo, o aluno que se desloca no Distrito Federal tem outro, e o aluno que se desloca em São Paulo tem outro. Então, a gente não tem como, a priori, determinar um valor. Mas existe um valor mínimo por cada hora aula executada, né, que o aluno vai se submeter, existe um valor mínimo que tem que ser garantido para que ele tenha transporte e alimentação. E qual é a duração média de um curso? Você até já falou que assim, depende se é formação inicial, se é EJA, mas quais são as durações? Nos cursos de formação inicial, eles podem variar de 160 horas a 400 horas. Então, são cursos que eles normalmente não ultrapassam 3 meses de execução. Nos cursos técnicos, a gente tem os cursos que têm menor duração são 800 horas, e tem uns cursos de 1.200 horas financiáveis, mas existem cursos de até 1.600. No Pronatec, nós financiamos, tem um teto para ser financiado a partir do que a gente tem lá no catálogo de referência dos cursos. Existe um catálogo de referência dos cursos com a carga horária que deve ter cada curso, mínima. E aí o curso pode durar de 1 ano a 2 anos, 2 anos e meio, dependendo da carga horária. Cada eixo de curso tem uma duração diferente. Certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Esse programa sobre o Pronatec com Eline Nascimento já está disponível no nosso portal na internet, senado.leg.br/TV, onde você também encontra muitos outros programas. E você, o que achou? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 1616. Dê sua opinião e faça também sua sugestão para o programa Cidadania. Obrigada pela audiência e continue sintonizado na TV Senado.